coisas do ao vivo. Será que nossa câmera agora está bem posicionada? Não está de ponta cabeça? Ainda bem que a gente tem uma audiência bacana que vai avisando por aqui. Me avisem, por favor. Então, vamos começar de novo? Vamos falar hoje sobre dores de cabeça. Hoje é o dia 19 de maio de combate às cefaleias. Então, é um dia nacional. Criou-se uma data para a gente chamar a atenção sobre o tema e conversar com vocês, com todos os pacientes, sobre o tema dor de cabeça. Então, cefaleia é o termo que nós, neurologistas, usamos para designar as dores de cabeça. Então, nós temos, todas as dores são iguais, doutora? Não, as dores de cabeça elas não são iguais. Existe uma classificação extensa de dores de cabeça, onde nós temos dores de cabeça primária, dores de cabeça secundária. Dores de cabeça primária são aquelas assim, onde nós investigamos, procuramos a causa e essa causa muitas vezes ela não é encontrada. Nas secundárias são aquelas assim, foi investigado, o neurologista investigou e não se chegou a nenhuma conclusão e se encontrou o motivo da dor de cabeça daquele paciente. Então, ela é secundária a algum problema. E esse problema, uma vez encontrado, ele é tratado, tá? Então, hoje nós vamos falar da dor de cabeça primária mais comum, mais prevalente na população mundial. E essa dor de cabeça é a enxaqueca. Todo mundo já ouviu falar, se não tem alguém na família que tem, ou algum amigo que sofre desse mal. Afinal, ela é a terceira causa de dor incapacitante, de doença incapacitante no mundo, e a segunda doença neurológica mais incapacitante no mundo. Ai, doutor, então a doença é progressiva? Não, ela não é progressiva, não é uma doença degenerativa, mas é uma doença neurológica que não tem cura ainda. Então nós temos que abordar, nós temos que tratar, nós temos que oferecer o melhor para o nosso paciente. Então, essa dor de cabeça, ela é extremamente incapacitante porque ela atinge principalmente mulheres dos 25 aos 55 anos de idade. Então, ela atinge mulheres numa fase muito produtiva da sua vida, na sua fase fértil, na sua fase produtiva de trabalho. Então, assim, é extremamente incapacitante. Doutora, então só mulheres têm dor de cabeça ou têm enxaqueca? Não. As mulheres são as mais frequentemente acometidas, mas nós temos desde crianças, onde 10% das crianças em idade escolar podem ter dor de cabeça e homens também podem ter enxaqueca, numa proporção menor do que as mulheres, mas os homens também podem apresentar. Ai, doutora, mas eu tenho dor de cabeça e eu não sei se a minha dor de cabeça é enxaqueca. Bom, primeira coisa é que a gente precisa de uma avaliação de um médico, de um neurologista, que é o médico que está habilitado a fazer essa anamnese, a fazer essa consulta, a ouvir todas as suas queixas e ponderações, fazer uma anamnese bem feita e fazer o diagnóstico se a sua dor de cabeça preenche ou não critérios para enxaqueca. Mas a ideia desse dia é chamar atenção, é conscientizar as pessoas e levar informação. Então a gente pode sim levar uma informação no sentido de que você possa pensar: eu acho que o que eu tenho então é enxaqueca. E daí você procurar o neurologista, que é muito importante. Então, quando pensar que você tenha dor de cabeça? Então, os critérios eles estão mais atualizados. Então, hoje, o que a gente pensa? Então, aquela paciente que já teve 4 ou 5 ou mais eventos de dor de cabeça, onde essa dor de cabeça ela é de moderada a grave intensidade, quer dizer, é uma dor de cabeça importante, ela é unilateral, ela pega um lado da cabeça, latejante, ela fica pulsando ali, latejando, pode pegar têmporas, pode pegar a região mais occipital, mais para trás na cabeça. É uma dor que vem acompanhada de alguns outros sintomas, como náusea, vômito, fotofobia, que é a luz atrapalha, a luz incomoda, fonofobia, que é barulho, lugar muito barulhento, muito cheio, uma irritabilidade, aquele mal-estar. Então, quando você tem uma dor de cabeça associada a estes sintomas, é importante a gente pensar, e a enxaqueca passa a ser um diagnóstico diferencial, um diagnóstico que tem que ser levado em consideração nesse paciente, tá? Então, a gente se acostuma muito a falar assim, o paciente que ele vem com dor, muitas vezes ele vem com dor lá desde a adolescência, ou desde seus 20 anos, e ele acha muitas vezes que, eu tenho dor, e dor é normal, faz parte da minha vida. Não, ter dor não é normal.
ter dor não é fazer parte da nossa vida. A gente não pode conviver com dor. Nossa vida tem que ser vivida na sua plenitude, não a gente perder tempo tendo dor ou cuidando da dor. Então, todo o trabalho que a gente tem que ter no sentido de tratamento, de planejar esse tratamento, de pensar nesse paciente, é para deixá-lo livre de dor. A enxaqueca hoje, ela é uma patologia, uma doença neurológica que ainda não tem cura, mas nós temos sim como levar um tratamento de qualidade a esse paciente e ele ter suas qualidade de vida de volta, ele poder gerenciar a sua vida, porque muitas vezes a gente ouve aqui na cadeira do paciente, ele fala: doutora, eu não mando mais na minha vida, eu não posso programar um passeio, programar uma viagem, programar um trabalho, se eu tenho um trabalho muito importante para entregar, para fazer, a dor de cabeça vem e ela me atrapalha demais. Então, assim, eu não gerencio mais a minha vida, eu vivo por conta da dor de cabeça. Então, isso não é normal, não pode, nós não podemos deixar a dor de cabeça mandar na nossa vida. Então, nós temos que gerenciá-la. E como que a gente faz isso? Com conhecimento. E mais do que conhecimento, com autoconhecimento. Existe, na enxaqueca, o que a gente sabe hoje é que a dor, na verdade, quando a gente tem a dor, tá ali sofrendo, ela é o evento final de uma cadeia que começou às vezes horas antes, minutos antes, horas antes, mas assim, a dor não é o início, a dor ela é o fim. Então nós temos gatilhos. O que são gatilhos, doutora? Gatilhos são aquela coisa que acontece, que você passou por aquela situação, que você comeu algo, sentiu algo, saiu da sua rotina e a dor veio. Então, assim, são gatilhos. E o que o paciente com enxaqueca precisa? Ele precisa se autoconhecer. Ele precisa saber quais são os meus gatilhos. O que desencadeia a minha crise de enxaqueca? Não é só a dor, é a crise de enxaqueca. Porque a crise ela vem corroborada com tudo isso, né? Com todos esses outros sintomas que a gente vem falando. Então, principais gatilhos de dor de cabeça. Então, eu vou falar de forma genérica dos principais gatilhos. Nem todo mundo tem os mesmos gatilhos. Eu tenho paciente que, isso não me atrapalha, enquanto no outro atrapalha demais, é um gatilho importante. Então a gente fala de forma genérica e o paciente ele tem que se identificar, ele tem que começar a conhecer, olha, então quando eu faço isso eu tenho problemas. Principais gatilhos: estresse, ansiedade, esse é hoje considerado o principal gatilho das dores de cabeça. Nossa, doutor, mas como é que eu vou viver? Só se eu viver dentro de uma bolha, né? Não dá, ninguém pode viver numa bolha, nós estamos expostos a estresse de todas as naturezas. E o que a gente precisa? Então, já que eu não posso mudar o estresse, o evento externo que está me causando estresse, eu preciso começar a mudar a minha maneira de encarar este estresse. Então, levar uma vida um pouco mais tranquila, com menos ansiedade, é extremamente importante para o paciente que tem enxaqueca. Então, o estresse causa dor de cabeça. Então, buscar atividades físicas que aliviem o estresse, atividades outras que você goste de fazer, ter um momento seu do lazer é extremamente importante para aliviar esse estresse. Algumas vezes, alguns pacientes podem precisar de medicação para poder controlar e trabalhar essa ansiedade melhor. Psicoterapia é extremamente importante, uma vez que a gente consegue avaliar que esse paciente realmente ele tem um quadro ansioso muito grande, ele tem um quadro de ansiedade muito grande, que isso está interferindo e piorando as crises de enxaqueca dele. Então, muitas vezes é importante, tá? Cansaço físico, então aquele dia que você tá lá, trabalhou demais, fez muita coisa, está exausto, fadigado, a fadiga pode piorar crises de dor de cabeça. Doutor, então não posso me cansar nunca? Não, você precisa saber, você precisa conhecer, e isso pode piorar. Será que piora em mim? Então passar a observar isso aí em você. Será que esse é um gatilho meu? O jejum é gatilho importante para os pacientes com dor de cabeça. Então, observar se você fica mais do que 3, 4 horas sem se alimentar, se a sua dor de cabeça, se ela vai aparecer. Então, assim, jejum desencadeia dor de cabeça. E aí, a nossa preocupação, enquanto neurologista, agora que a gente está vivendo um boom aí de dietas, de jejum intermitente, está na moda,
Isso preocupa demais o neurologista que trata o paciente com enxaqueca, porque o jejum desencadeia crises. Então, assim, não entre nessa de que toda dieta é boa para todo mundo. Converse com seu neurologista, converse com a sua nutricionista e veja qual a dieta, qual alimentação é melhor no seu caso. Mas o jejum desencadeia, sim, dor de cabeça nos pacientes que são enxaquecosos, tá? Outro gatilho muito importante é a privação de sono. Então, paciente que vira à noite, que passou a noite, eu tenho pacientes que às vezes dão plantão e aí dão plantão noturno, quer dizer, você inverte o seu ciclo vigília-sono. Então, isso tudo atrapalha o paciente que tem enxaqueca. Privação de sono, distúrbios do sono, alteração do sono, leva esse paciente a acordar com dor de cabeça ou evoluir com dor de cabeça no dia seguinte. Então, assim, alimentação, então alguns alimentos muito gordurosos, muito temperados, molhos, tudo que for muito industrializado, com muito conservante, com muito corante, tem substâncias ali que lá no cérebro atuam para poder fazer esse cérebro entrar em curto-circuito e aí desencadear todos os eventos da crise de dor de cabeça. Então, muito cuidado. O acompanhamento nutricional, ele também, junto com o psicoterápico, ele é muito importante no paciente com enxaqueca. Mudando a sua alimentação, mudando hábitos de vida, você pode diminuir bastante as suas crises de dor de cabeça, tá? Uma outra causa que a gente tem muito importante, que desencadeia crises de dor e, na verdade, as mantém, é o uso crônico e abusivo de medicamento, de medicação oral. Ai, doutora, mas eu tenho muita dor de cabeça, eu preciso tomar muito remédio. Eu falo no consultório todos os dias, tenta não tomar, tenta dar uma segurada, vamos ver o que a gente consegue, claro, associados a outras abordagens também, mas essa tem que ser muito importante. O uso crônico de remédio piora as dores de cabeça. O cérebro, quanto mais dor de cabeça ele tem, ele vai se moldando. E ele vai, às vezes, entendendo que ter dor de cabeça é normal. O cérebro nosso, às vezes, faz isso. E a gente tem que ensinar para ele, não é normal ter dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça, eu não posso ficar tendo tantas dores de cabeça quanto eu estou tendo. E o uso crônico do remédio, o que acontece? O nosso cérebro ele é capaz de produzir substâncias analgésicas, substâncias que controlam dor. Mas chega uma hora que ele fala, mas eu estou recebendo tanta medicação de dor, que para que eu vou produzir? Então ele começa a produzir menos. E quanto mais dor eu tenho, mais remédio eu tomo. Quanto mais remédio eu tomo, mais dor eu tenho. E isso vira um ciclo vicioso, e essa é uma das grandes causas da perpetuação, da manutenção de muitas dores de cabeça, das dores de cabeça muito frequentes. E é um desafio muito grande para o médico quando o paciente chega e fala que ele toma 3, 4 remédios todos os dias, porque nós temos que abordar os pacientes de várias frentes e tirar o remédio desse paciente é muito difícil. Mas aos poucos a gente tem que tentar mudar essa relação com o medicamento de resgate, que a gente chama, né? O medicamento que vai lá e controla a crise. Muitas vezes o enxaquecoso, ele tem medo da dor de cabeça. Nossa senhora, vai vir, deixa eu tomar o remédio. E às vezes a gente toma um pouco antecipadamente, né? Então é isso que essa educação que tem que começar a acontecer. Ela acontece no consultório, mas ela não pode ficar restrita ao consultório, ela tem que ser levado para a vida. Então, nós temos os principais, existem outros, mas dor de cabeça, fadiga, privação de sono, jejum, tudo isso vai fazendo com que o meu organismo responda de forma errada. Nós temos um cérebro, o enxaquecoso, ele tem um cérebro mais reativo, um cérebro mais sensível a estímulos externos. Ele é mais sensível do que pacientes que não têm dor de cabeça, por exemplo. Tem paciente que pode sair, as pessoas, na maioria das suas vezes, elas podem sair num dia ensolarado, de calor, e olhar para o céu azul, lindo, maravilhoso, um sol muito forte. O paciente enxaquecoso, muitas vezes, essa luminosidade toda pode atrapalhar ele. Então, assim, são pequenas mudanças que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para ter um melhor controle. E esse autoconhecimento, eu volto a falar, é extremamente importante para o paciente com enxaqueca. O que me faz ter dor de cabeça? Quais são os meus gatilhos? E aí eu desafio o paciente enxaquecoso a fazer essa pergunta para ele hoje e tentar responder. Será que é o que eu como? Quando eu como
eu tomo vinho ou outra bebida alcoólica, quando eu como chocolate, quando eu como algo em excesso, doce, abusivo, então isso me dá dor de cabeça? Ai, me dá. Na semana da Páscoa mesmo foi assim. Nossa, doutora, mas é que eu comi muito chocolate na Páscoa. Então, assim, esse autoconhecimento é importante, porque se você descobre os seus gatilhos, se você descobre o que faz mal, você tem como gerenciar e avaliar se naquele momento vale a pena você correr o risco de ter uma dor de cabeça horas depois ou no dia seguinte. Então, assim, essa negociação que a gente tem que fazer é sempre importante, na medida do possível, sempre evitar os seus gatilhos, mas para isso você precisa conhecê-los, tá? O diagnóstico de enxaqueca, de dor de cabeça, como é que faz? Vai no médico e aí o médico vai fazer toda uma historinha, vai fazer todo um exame neurológico, vai avaliar se você precisa ou não de exames complementares, e o diagnóstico ele é basicamente clínico. Não existem grandes exames laboratoriais ou aquele marcador que eu vou pedir para o paciente fazer e vai dar positivo ou negativo, então ele tem ou não tem enxaqueca. Não tem. O diagnóstico é clínico. Então é uma história bem tirada, é uma conversa muito franca com o seu neurologista, porque ele precisa avaliar todos os seus possíveis gatilhos. O tratamento, ele precisa ser individualizado, por mais que, nossa, mas a minha dor é muito parecida com a da minha amiga. Você não é a sua amiga, você não é o seu amigo. Então, o tratamento da enxaqueca proposto para você, ele precisa ser individualizado para você. Todos os seus gatilhos precisam ser avaliados e essa abordagem que a gente chama multidisciplinar, quer dizer, olhar o paciente de cima, olhar o paciente como um todo, é o que faz a diferença no resultado do tratamento, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, vamos lá no consultório, o que eu posso fazer já para ajudar o médico e tudo. Então, a gente, em cefaleia, em dor de cabeça, a gente sempre bate na tecla que a gente gosta de ter um diário de dor. Diário de dor é aquilo assim, que você vai escrever. Ou, mais recentemente, para os pacientes mais jovens e mais digitais, existem hoje vários aplicativos que você pode preencher ali o aplicativo, um clique, 2 cliques, você consegue já descrever rapidamente suas dores e você fica com um calendário de dor. Por que esse calendário é importante? Porque, por exemplo, eu olhei lá, mês passado eu tive 2 crises, esse mês eu tive 1, e aí no outro mês você teve 10. Bom, doutora, vamos ver juntos. O que aconteceu nesse mês que eu tive 10, que eu tive dor de cabeça? Eu tive mais gatilhos? Eu fui mais exposta a outros gatilhos, a ansiedade? Eu estava mais estressada no meu trabalho? Então, assim, esse calendário, além dele mostrar pra gente frequência da sua dor, duração da sua dor, intensidade da sua dor, ele vai trazer para você esse autoconhecimento. Ele vai trazer para você, olha, no mês que eu fiquei mais tranquila, ou no mês que eu não abusei de nada, de comida, de bebida, dormi direitinho, fiz minha rotina bonitinha, eu tive pouca dor. Nesse mês, que já foi um mês atípico, diferente, teve esse evento, teve aquele, teve o outro, eu tive muita dor. Então, é o autoconhecimento que vai fazer com que você gerencie. Então, eu quero viver sem dor, eu quero viver com menos dor. Então, eu vou evitar essas coisas que me fizeram mal esse mês, tá? Na medida do possível, a gente tem que evitar. E o tratamento? Uma vez feito o diagnóstico, uma vez ido ao médico, o neurologista avaliou, fez a sua avaliação, pediu exames, checou exames e tudo direitinho, vamos propor o seu plano de tratamento. Esse plano ele é individualizado, não existe receita de bolo. Olha, toma aqui e vai fazer. Não pode ser assim, ele tem que ser individualizado. Cada paciente vai receber o seu programinha de tratamento. Nós temos medicações orais que são de tomar, então essas medicações elas são de diversas classes diferentes e o paciente toma todos os dias para evitar ter dor de cabeça. Então são as medicações preventivas ou profiláticas de uso contínuo e o paciente evita assim ou faz com que as dores venham em menor intensidade, menor duração e menor frequência. Outra classe de medicamentos orais também de tomar são os medicamentos que o paciente toma na hora que ele está com dor. Então, na hora que ele está com dor, ele vai lá, busca aquele comprimido, aquele remédio que o médico prescreveu para ele naquele momento de dor e faz o uso da medicação de dor.
Então, são várias as classes diferentes de remédios, são várias as indicações diferentes. Se o paciente tem mais um componente ansioso, eu posso lançar mão de um tipo de medicamento. Se o paciente não tem esse componente ansioso tão grande, eu posso lançar mão de outro medicamento, sempre avaliando e fazendo aquele equilíbrio, aquela balança do que é o melhor para o meu paciente. Recentemente, em tratamento, houve a novidade da toxina botulínica, que é extremamente segura. É um tratamento muito seguro, muito eficaz e com os melhores níveis de evidência na literatura. Hoje a gente tem o nível de evidência A, que é aquele que comprova que qualquer tratamento com nível de evidência A, ele é seguro, eficaz. Quer dizer, uma vez você oferecendo para o seu paciente vai ter alguma resposta, né? Também não é um tratamento de cura, é um tratamento onde esse paciente ele vai ter uma redução da frequência, duração e intensidade das crises. Então, naquele paciente muito refratário, com muita crise, a gente lança a mão da toxina. Hoje ela é indicada já até como primeira escolha, como preventivo, como profilático, aquele medicamento que a paciente vai fazer uso, vai diminuir frequência, duração e intensidade das crises. Então, é um tratamento que é feito com períodos, intervalos de 3 meses, com injeções, né? A gente fala injeção, todo mundo logo tem medo. Mas eu trouxe aqui para vocês verem. Então, não precisa ter medo, tudo é muito pequenininho, descartável no dia da aplicação, a agulhinha também micro, muito pequenininha. E a toxina botulínica, ela é feita em alguns pontos. Existe um protocolo que nós seguimos, então é sempre feita dos dois lados, mesmo que o paciente se queixe só de um lado. Então, a gente faz dos dois lados, região frontal, região temporal, occipital e aqui região de ombros. Então, o paciente vem, faz o tratamento, daí a 3, 4 meses ele vai fazer de novo num ciclo de 4 aplicações. Esse tratamento ele veio como meio um divisor de águas aí na vida do paciente com enxaqueca, o que a gente tem hoje que diminui frequência, duração e intensidade e torna a qualidade de vida desse paciente muito melhor. Com isso, ele consegue muitas vezes, com essa redução de frequência, de duração, ele consegue voltar para uma atividade física. A atividade física ajuda na liberação de substâncias no cérebro analgésicas. Então, tudo isso vai fazendo com que o paciente retome a sua vida, né? Temos outros tratamentos também, como neuroestimuladores. Hoje em dia já tem aparelhinho que estimula, nós temos ramos de nervos que passam aqui, que são muito importantes na fisiopatologia da dor de cabeça. Então, estimula o nervinho, vai fazendo uma dessensibilização desse cérebro, levando a uma diminuição de frequência, de dor e de duração dessa dor de cabeça. Mais recentemente, ainda essa semana, foi liberada nos Estados Unidos uma medicação nova que visa atuar diretamente nessas substâncias químicas, neurotransmissores, que o cérebro libera na hora da dor de cabeça. Então, esse tratamento ele também visa ser preventivo. Então, ele é um tratamento também injetável que vai diminuir frequência, duração e intensidade. Por enquanto não está disponível no Brasil, foi liberado essa semana nos Estados Unidos, mas a gente espera que em breve chegue aqui, que a gente possa oferecer para os nossos pacientes também terem uma excelente qualidade de vida, mesmo que a sua enxaqueca não tenha cura. Você pode reverter o quadro, você pode ter uma melhoria na qualidade de vida e você pode viver sem enxaqueca. Você pode retomar a rédea da sua vida e gerenciar a sua dor. Isso é extremamente importante. Então, eu acho que o que a gente tinha para falar era esse sentido, extremamente importante essa educação do paciente com enxaqueca. Esse paciente ele tem que ter esse autoconhecimento. Então, assim, nós precisamos levar essa informação ao paciente. Então, se você tem essa dor de cabeça com essa característica unilateral, mas que às vezes ela troca de lado e que ela é muito forte, ela é muito intensa, tem náusea, vômito, fotofobia, fonofobia, luz atrapalha, barulho atrapalha, fico irritada, sensações pelo corpo, sensação de dor, sensação de dormência pelo corpo, procure o neurologista, pode ser enxaqueca. E os tratamentos, eles estão aí, tem muita pesquisa, tem muito estudo saindo, então a gente tem como levar uma melhoria muito grande na qualidade de vida do nosso paciente. Então, viver com dor não é legal, não é normal, então não se habitue a dizer que você está com dor de cabeça. Dor de cabeça não é normal, tá bom? Então era isso, a nossa live de hoje, e eu fico à disposição sempre que vocês tiverem perguntas, temas, sempre que eu achar que tem um tema importante e relevante, eu vou voltar aqui e a gente vai conversar e a gente vai falar, tá bom?
Então tá.